Olá, pessoal que neste momento está assistindo o Poleschool. E estamos aqui com a nossa quarta entrevistada, que se chama Suene. E ela vai falar um pouco sobre hábitos saudáveis. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar só uma breve apresentação sobre as questões de escolhas alimentares e também de exercícios físicos, para que vocês fiquem cientes do que pode, do que não pode, do que deve ser feito ou não em relação a ter uma vida saudável. Bom, a primeira pergunta. Pega o microfone. Bom, a primeira. Bom, a primeira pergunta. O que pode prejudicar a saúde? Essa questão de prejudicar a saúde seria uma pergunta bem ampla, né? Mas em se tratando de questões de hábitos alimentares e de exercícios físicos, a gente vê que o que prejudica a saúde é as escolhas alimentares que a gente faz. Consumo de açúcar em excesso, sal também, também a relação de consumo de gorduras em excesso. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas que a questão de entre o veneno e o remédio é a só a quantidade. Se eu costumo consumir açúcar, sal, gordura em excesso, com certeza isso vai ser prejudicial à minha saúde. A questão do sedentarismo também é um fator que prejudica muito a saúde. Quando você não pratica nenhum tipo de exercício, nem aumenta uma caminhada, isso aí pode ser prejudicial, tanto para a saúde, como também para o desenvolvimento, se for crianças, né? E consumo de álcool e consumo de drogas, que é um assunto bem interessante para os jovens, né? Geralmente hoje todos gostam de consumir algum tipo de álcool ou um tipo de droga. E isso aí é prejudicial para a saúde. Sim, pessoal, no começo eu esqueci de falar que Suene é professora de biologia aqui da SIC, professora Francisca Fonseca Matias, e vamos dar continuidade à nossa pergunta. A outra pergunta que eu tenho para fazer é: quais regras podemos aplicar no nosso dia a dia para termos uma alimentação saudável? Essas perguntas elas se encaixam, né? Geralmente, no meu roteiro eu fiz sempre uma sequência uma da outra. E o que podemos aplicar não é nem como regra, mas que deveria ser adotado para que a gente tenha uma vida saudável e consiga envelhecer com saúde. Primeiro, sempre dar uma preferência às porções de frutas. Acho que o consumo de frutas é bem interessante para todos. Por quê? É uma coisa natural, tem açúcar, mas é um açúcar que não vai prejudicar o nosso organismo. Também, um fator primordial para a nossa saúde, beber muita água. E aqui na escola eu vejo que o pessoal não tem esse hábito com frequência. Uns sim e outros não. Até uma curiosidade que eu anotei no meu roteiro é que se você tem consegue fazer alguma atividade física moderada, e você deve beber mais ou menos 35 ml de água por quilo. Então, a gente faz esse cálculo para saber quantos de água eu preciso beber por dia. Então, a cada quilo que eu tenho, eu preciso beber 35 ml de água. Agora, se eu tenho uma rotina muito intensa, eu consigo fazer vários tipos de exercícios físicos, consigo correr, consigo praticar algum tipo de luta, a gente pode subir esse consumo de água para 40 ml por quilo. Também evitar o consumo de alimentos embutidos. Quais são esses alimentos? Salsicha, linguiça, tudo isso aí é prejudicial à saúde. E também a questão de, como eu já falei na pergunta anterior, o consumo de álcool, o consumo de drogas também deveria ser eliminado dessas regras da nossa vida. Sim, só um detalhe. Essa questão também de mastigar muito bem os alimentos é bem influente. Quanto mais eu mastigo meus alimentos, mais eu facilito a minha digestão. Então, isso aí seria uma regra para a questão de adoção de hábitos saudáveis na nossa vida. Suene, que cuidados se deve ter nas escolhas alimentares?
voltando ao assunto, o cuidado que eu devo ter em alimentos embutidos, enlatados. Vocês sabem que a quantidade de conservantes que tem ali, naqueles alimentos, é incontável. Para que ele fique perfeito, em perfeito estado, sem estragar, é preciso colocar muito conservante ali, muito corante. Então aquilo ali é muito ruim para a saúde. Eu coloquei também no meu roteiro essa questão de incluir vegetais no almoço e na janta, proteínas magras na refeição. Exemplo, carnes magras, frango, peixe, tudo isso aí é muito interessante. E também a adoção de consumo de frutas. Vamos dizer, sempre depois do almoço eu tenho aquela vontade de consumir algum tipo de doce. Por que não trocar o chocolate por um pedaço de abacaxi? Ou uma uva, uma maçã? Seria uma questão de escolhas. Mas, e às vezes é bem difícil a gente adotar isso na vida, porque se for comparar o gosto de um chocolate para o gosto de um abacaxi, a gente sempre vai preferir aquele que é mais gostoso, entre aspas. Que cuidado devemos ter na alimentação quando iniciamos atividades físicas? Essa daí é bem interessante porque todos acham que quando eu vou começar a praticar uma atividade física, eu vou de qualquer jeito, eu não preciso me alimentar bem. Mas, gente, acho que eu já estou há 6 ou 7 anos praticando musculação. No dia que eu não consigo me alimentar bem, eu tenho minha energia super baixa. Isso aí é prejudicial para um bom desempenho em uma atividade física. Então, o cuidado que eu sempre falo para as pessoas é questão de consumir alimentos que dêem energia para que a gente tenha disposição para praticar algum tipo de exercício físico ou alguma atividade física. Que cuidados devemos ter com o açúcar? Acho que vocês no segundo ano já devem estar exaustos de tanto me ouvir falar em questão de açúcar. O açúcar realmente tem um gosto excelente, mas o açúcar em excesso ele vai favorecer várias coisas. Exemplo, ganho de peso. Outro exemplo, o risco de doenças cardiovasculares, como AVC, infarto. Tudo isso aí o açúcar pode trazer para a nossa saúde. Mas além da diabetes, pressão alta, tudo isso aí pode ser um risco que o açúcar traz para a nossa saúde. Eu até coloquei uma anotação aqui no meu roteiro que, agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, a quantidade de açúcar que a gente deve consumir por dia seria de 10% no total de calorias que eu consumo. Então, se, por exemplo, eu tiver uma dieta de 1.000 calorias por dia, eu só devo consumir 10% dessas 1.000, ou seja, 100 gramas de açúcar, ou até menos. O indicado mesmo para que a gente tenha uma alimentação muito saudável é de 5% ou 4% do total de calorias que eu consumo por dia. Existe diferença de necessidade entre crianças e adultos? Sim, em relação à alimentação, sim. Se a gente for comparar, a quantidade que uma criança come é bem desproporcional à questão do adulto. O adulto sempre vai consumir mais. Mas, quando a gente fala de necessidade, as crianças, vocês sabem, estão em fase de crescimento. Então, ela precisa se alimentar de coisas saudáveis para que ela tenha um bom desenvolvimento no crescimento, até na questão da intelectualidade. Eu acho que coloquei até aqui uma anotação que quando a gente tem um déficit, ou seja, quando a gente se alimenta mal durante a nossa infância, a gente tem problemas no crescimento, a gente tem problemas no desenvolvimento de todo o nosso corpo. E a questão da obesidade. Muita gente acha que as crianças devem comer muito. Aí eu coloco aqui um prato de comida para mim e para o meu filho, digamos que ele tem 8 anos, eu coloco a mesma quantidade. Isso aí pode desencadear até um fator que hoje em dia acomete muitas crianças, que é a obesidade. Então existe sim a questão da diferença entre a alimentação de crianças e adultos, porque a quantidade é diferente, a necessidade é também diferente. As crianças precisam consumir alimentos que consigam desenvolver o crescimento dele
e entre outros fatores também. Mas respondendo a pergunta, sim, existe muita diferença entre a alimentação de uma criança e de um adulto. O horário das refeições é importante ou devemos comer quando temos fome? Vocês já repararam que quando a gente tem fome é porque a gente passou do horário de comer? Então, sim, o horário é muito importante. Se a gente conseguir regrar ou colocar sempre uma rotina no nosso dia a dia, uma rotina alimentar, provavelmente a gente não vai sentir fome. Como assim? Tipo, se eu consigo me alimentar bem, não estou colocando tipo horário de, tipo, sempre me almoçar no meio-dia, ou eu sempre jantar às 7 horas. Eu falo em questão de regrar sempre um horário específico para que a gente possa se alimentar. Tomar café, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, janta. Mas que a gente consiga ter uma rotina para que essa informação chegue ao nosso cérebro, a gente está alimentado e assim a gente não sente fome. Se a gente, como você perguntou, se a gente sente fome, então a gente deve se alimentar, mas se a gente consegue ter essa rotina, esses horários certinhos para comer, a gente não vai sentir fome. Nosso cérebro não vai jogar aquela informação que eu preciso de comida. E vamos para a última pergunta. Qual a importância de ter bons hábitos? Ao longo dessa entrevista eu venho falando em questão de obesidade, problemas cardiovasculares, diabetes. Então, a importância de uma boa alimentação associada com exercícios físicos é de extremo, acho que poderia dizer que é primordial para a nossa saúde, para o nosso desempenho, para o nosso raciocínio. Então, se eu não me alimento bem, eu não consigo ter energia, eu não consigo nem raciocinar para estudar. Então, é primordial. E eu sempre falo em escolhas, em trocas. A gente pode trocar muita coisa no nosso dia a dia e que a gente acha bom, mas que poderia ser trocado. Essas escolhas que fazemos agora podem influenciar bastante o nosso desenvolvimento e o nosso envelhecimento. Então, o que eu posso deixar como um conselho para todos é que a gente deve sempre adotar escolhas boas na nossa vida. Frutas, verduras, consumo de proteínas e também associado a um bom exercício físico. Nem que seja uma caminhada, mas é super interessante essa parte. Porque talvez a gente consiga envelhecer e durar mais tempo. Quem sabe a gente não consiga chegar até aos nossos 100 anos, né? Devido a esses bons hábitos. É difícil, viu? A pessoa tem que ser uma vida fitness. Não que seja fitness. Não que seja fitness, mas que seja pelo menos um mínimo de saudável possível. Eu vejo aqui na escola muita gente que troca. E troca o próprio almoço, o básico, arroz, feijão, uma carne, um frango, por salgadinho, por coxinha, por pastel. E isso aí não é interessante, porque isso agora vocês não vão ver, estão jovens, estão saudáveis, mas isso vai influenciar bastante no nosso desenvolvimento, no nosso envelhecimento. Não é ser fitness, mas pelo menos é ter o mínimo de ser saudável. Bom, e essa foi a nossa quarta entrevistada e muito obrigada, por ter aceitado o meu convite. E eu quero agradecer também ao editor do nosso vídeo, que se chama Mason, e as organizadoras que me ajudam, Joana Vitória e Ana Beatriz, e também João Vitor, que está por trás da câmera junto com o Mason. Muito obrigada mais uma vez, mãe. De nada.